Nova denúncia contra o Flávio Bolsonaro e de novo vai acabar respingando no Jair. A denúncia foi feita pelo UOL de que em 2018 o PSL fez rachadinha em candidaturas de candidatas mulheres do PSL. Para quem não sabe, tem uma lei no Brasil de que 30% da verba partidária, quer dizer, dinheiro público que os partidos ganham para investir em eleição, 30% dessa verba tem que ir para candidaturas de mulheres, a verba eleitoral. E o PSL já tinha uma denúncia de que o atual ministro do Turismo ele usou candidaturas fantasmas, quer dizer, mulheres que não iam ser candidatas, ou seja, elas viraram candidatas só para estar ali no papel que são candidatas, não fizeram campanha nem nada, e aí elas pegavam esse dinheiro público, o PSL dava esse dinheiro público para elas, e elas devolviam o dinheiro público, quase tudo, para o atual ministro do Turismo, que era o chefe do PSL em Recife. Aí o que acontece? A mesma denúncia agora, só que no Rio de Janeiro, e as candidatas deram dinheiro para o advogado do Flávio Bolsonaro, que é o advogado que defende ele justamente no caso das rachadinhas, que é o mesmo advogado que foi se encontrar com o Queiroz, com a esposa e com a mãe do Adriano da Nóbrega, aquele miliciano assassino que foi morto pela polícia. Esse advogado, o nome dele é Gustavo Boto, olha só, ele recebeu mais de 40 mil reais de candidatas mulheres do PSL. Elas contrataram justo ele. E aí, quando a reportagem foi falar com elas, elas falaram, não, mas foi o PSL quem mandou a gente contratar a empresa dele para fazer determinado serviço. Quer dizer, o PSL indicou, tem que ser a empresa dele, do advogado do Flávio. E adivinha quem é que era o presidente do PSL do Rio de Janeiro na época? Adivinha? Era o próprio Flávio. Então, o próprio Flávio, o PSL, cujo presidente era o Flávio, indicava para as candidatas mulheres, assim, ó, você vai receber muita verba governamental, dinheiro público para usar na sua campanha, mas você vai ter que contratar a empresa do advogado, do meu advogado, no caso o Flávio fala, que é o advogado do Flávio. Olha só que coisa. O Flávio falava, contrata o meu advogado, senão você não vai receber verba. Era assim que fazia para ganhar verba no PSL do Rio. A denúncia vai acabar no Jair. Eu vou explicar por que isso chega no Jair. E tem outras denúncias envolvendo o caso da rachadinha que são também graves. Inclusive, a coisa vai ficar feia, vai ficar bem feia lá na frente. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair? Você quer ver a coisa ficar feia, não quer? Então, um segundinho, se inscreve no canal. Você se inscrever no canal vai ajudar muito na oposição ao Bolsonaro. Por quê? Porque você se inscrevendo no canal, o YouTube vai entender que esse vídeo tá bombando, porque, o cara em 2 minutos e meio já se inscreveu no canal a partir desse vídeo. Esse vídeo é o fenômeno do YouTube. Aí o YouTube vai acabar mostrando esse vídeo para mais gente na página inicial, porque o vídeo tá bombando, cheio de inscrições a partir desse vídeo. Então, um segundinho de graça e você ajuda a compartilhar a verdade, porque a gente sabe que o Bolsonaro, ele trabalha com base em mentiras. Então, um segundinho de graça, se inscreve. E a gente também faz oposição, aqui vão aparecendo outdoors, nas ruas e também com carro de som. Esse tava na frente da fila do auxílio emergencial em Nilópolis, no Rio de Janeiro, ontem. Olha só que legal. Por que o vice-líder do seu governo que você indicou escondeu dinheiro na cueca? Por que 7,5 milhões de reais da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa, Bolsonaro? Por que os preços do arroz, feijão e da carne aumentaram tanto? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você foi contra o auxílio de 600 reais e que essa foi uma conquista da oposição e foi você quem cortou o auxílio pela metade. E aí o carro passou ontem, ficou várias horas em Nilópolis. E a gente já confirmou que ainda essa semana o nosso carro de som estará lá denunciando o Bolsonaro em frente ao Vivendas da Barra, aquele condomínio que é barra pesada. A vizinhança lá é de matar. Inclusive o assassino da Marielle morava lá. A vizinhança lá é difícil, mas estaremos lá, o pessoal do canal, pessoal lá do Rio de Janeiro, parabéns, corajosos, vão lá filmar em frente ao Vivendas da Barra. Eu vou avisar depois que tiver, eu vou mostrar os vídeos aqui no canal para quem quiser. Mas agora vamos falar, quem quiser apoiar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou melhor ainda, mais abaixo tem, no primeiro comentário eu sempre deixo PicPay, apoie-se para quem quiser apoiar o canal. Agora vamos falar sobre a denúncia contra o Flávio. A denúncia é a seguinte, e essa denúncia se liga com outras, que eu vou ligar tudo aqui. Essa denúncia é a seguinte, candidatas mulheres do PSL, que aí, se foram candidaturas laranja ou não, tem que haver investigação, porque se foi laranja aí, pior ainda, mas elas eram coagidas, assim, ou instruídas a contratar a empresa do advogado do Flávio Bolsonaro, que era presidente do PSL no Rio de Janeiro. E ele recebeu mais de 40 mil reais dessas candidatas, só que tem uma coisa, elas
elas não tinham 40 mil reais para investir na campanha, não tinham. Elas pegaram dinheiro público, que é dinheiro do fundo eleitoral. Para quem não se lembra, o fundo eleitoral foi aprovado, fundão, até falava, é um fundo bilionário que os partidos têm para gastar na eleição. Teve partido nesse ano que teve vários partidos ganharam mais de 100 milhões de reais para gastar nessa eleição. É por isso que quando alguém fala, Thiago, por que você não faz carro de som defendendo o Lula? Eu falo, o PT tem 200 milhões de reais de fundo eleitoral. O PT tem dinheiro para fazer campanha. A gente aqui no canal, a gente faz contra o Bolsonaro. Fazer a favor do PT, o PT tem que fazer, até porque se a gente fizer aqui a favor de A ou B, é crime eleitoral nosso. Eu não vou cometer crime eleitoral e nem você que está assistindo o canal quer cometer um crime eleitoral que vai acabar prejudicando mais do que ajudando. Então, muitos partidos estão cheios da grana nesse ano que é ano de eleição, assim como estava em 2018, assim como estarão em 2022. E aí, parte dessa grana no PSL a gente já sabe. A denúncia que foi feita lá no fim de 2018 por uma candidata fantasma foi com o PSL de Recife, de que o atual ministro do Turismo, junto com o ex-presidente do PSL, aí vai envolvendo partes do PSL, várias partes do PSL, ele fez candidaturas fantasmas, aí tem pelo menos 4 candidaturas fantasmas de mulheres, e ele dava dinheiro público, dinheiro do fundo eleitoral para essas candidaturas e elas tinham que devolver 90% para ele. E uma delas foi até ameaçada de morte. Ela disse que foi ameaçada de morte, teve que se mudar para Portugal e ela disse, recebi 70 mil reais, só que eu mudei de ideia, eu queria gastar o dinheiro na campanha. Eu queria fazer campanha e ser eleita, ajudar o meu país, segundo ela falou. Só que o ministro ficou bravo, falou, peraí, ele não era ministro, agora é. Peraí, não, dá o meu dinheiro, eu te dei o dinheiro para você devolver. O nome disso é rachadinha, não é você ficar com tudo, eu fico com nada, é o contrário. Eu fico com quase tudo, você fica com um pouquinho, pega a sua parte e cala a boca. Ela não calou. Ela queria investir na campanha e aí veio tudo à tona. Esse é um dos casos. Inclusive o Bolsonaro cometeu um crime no ano passado e o Sérgio Moro também cometeu o mesmo crime, que se o Brasil fosse um país sério, teria sido investigado, e se a esquerda tiver um pouquinho de estratégia quando a esquerda voltar no poder, tem que mandar investigar isso, porque esses crimes demoram anos para prescrever. Então, a esquerda voltando em 2022... 1º de janeiro de 2023, o presidente, qualquer que seja, se fosse ser uma primeira assinatura, manda investigar tudo que o Bolsonaro fez. Tudo, mas absolutamente tudo, porque tem coisa errada ali. Porque o Bolsonaro admitiu que o Sérgio Moro enviou para ele uma cópia do inquérito. Só que o inquérito é sigiloso, então nem o Sérgio Moro e muito menos o Bolsonaro, que era do mesmo partido do ministro do Turismo e que é chefe do ministro do Turismo, nenhum dos dois podia ter acesso a isso, mas tiveram. Olha só que coisa. O Bolsonaro admitiu, tem vídeo dele falando. Aí... Inclusive está aqui no Plantão Brasil de junho do ano passado. Aí o que acontece? Teve isso e a mesma coisa agora no Rio de Janeiro. Só que isso se soma a uma outra coisa. Algumas servidoras da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que eram funcionárias do Flávio Bolsonaro, também depositaram dinheiro, todo o salário delas, na conta desse Gustavo Boto, que é o advogado do Flávio Bolsonaro. Também, justo no período da eleição, entre junho e dezembro, elas depositaram todo o salário. Elas recebiam o salário e depositavam integralmente na conta dele. Então você vê que, durante a eleição, o Flávio Bolsonaro, por meio do advogado dele, estava fazendo alguma coisa, porque ele pegou dinheiro de candidaturas e pegou dinheiro da rachadinha, o dinheiro que ia geralmente para o Queiroz, começou aí parte desse dinheiro para advogado do Flávio, porque tem que ter uma investigação. Só que, além dessa denúncia, olha só, quando você imagina isso que aconteceu no PSL do Rio de Janeiro, e você liga com o que aconteceu com o ministro do Turismo, e você lembra que o ministro do Turismo ainda é ministro, o Bolsonaro demitiu o ministro da Saúde no meio da pandemia, demitiu outro ministro da Saúde no meio da pandemia, o Bolsonaro aceitou o ministro mais popular dele, que é o Weintraub, ir embora, deu aquele abraço forçado, aquele abraço de falso amigo nele, só voltava a apunhalar pelas costas assim no Weintraub. O Bolsonaro já demitiu um monte de ministro, humilhou vários ministros, mas o ministro do Turismo tá lá. Por que será que o Bolsonaro manteve o cara mesmo com todas as denúncias? Não era mais fácil para ele politicamente falar, não, tira esse cara, coloca outro? Não, ele manteve o cara. Então alguma coisa tem aí que vai chegar em Jair. Só que para piorar, no caso das rachadinhas, aí vamos falar dos casos das rachadinhas, não mais esse caso das candidaturas, veio a denúncia de que o Bolsonaro usou a ABIN e o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, para fazer uma investigação para tentar salvar o Flávio Bolsonaro, para dizer que o relatório
do COAF era um relatório fake. Não um relatório fake, mas um relatório que foi feito de maneira ilegal. Por que de maneira ilegal? Porque no Brasil, infelizmente, acontece o seguinte: você tem você tem sigilo fiscal, bancário, mas no Brasil um monte de gente na Receita Federal, um monte de gente no Judiciário tem acesso aos seus dados. Eles têm acesso e eles veem isso informalmente. E aí o que acontece? Por conta disso, o Bolsonaro falou, pô, e será que viram os dados do Flávio Bolsonaro assim? Ah, vamos investigar o Flávio, ó, vamos ver aqui, Flávio Bolsonaro, COAF, opa, tem coisa aqui, vamos abrir investigação. Será que foi assim? Porque se foi assim, é ilegal. Você não pode simplesmente sair jogando o nome de um cidadão qualquer no sistema da Receita Federal e ver, esse cara tem aqui uma transação que gerou o relatório do COAF, vamos enviar para investigar. Você não pode. Porque eu não gosto daquele cara, eu vou fazer isso. Você não pode. Isso é crime. Aí o Bolsonaro mandou fazer uma mega investigação, usando pessoas que são pagas com o meu dinheiro e com o seu dinheiro. E aí, no fim, não descobriram nada. Só que aí, Brasília virou um burburinho, tá todo mundo já falando em CPI. Ontem o Alexandre Frota assinou a CPI e convocou o PSDB inteiro a assinar a CPI. Não sei se vão assinar ou não, mas o PSDB está em briga com o bolsonarismo por conta do Dória, só que tem o PSDB das antigas, que é o PSDB do Aécio, do Fernando Henrique Cardoso, e esses adoram alisar o Bolsonaro. Inclusive, vários amigos do Aécio hoje estão do lado do Bolsonaro, que nos diga o líder do governo Bolsonaro, que é o Ricardo Barros. Assim com o Aécio, assim com o Michel Temer, da turma ali, Gilmar Mendes, Aécio, Temer, essa turminha aí, vários deles estão no governo Bolsonaro hoje. Então, o PSDB tá rachado, mas parte do PSDB vai assinar sim a CPI e a esquerda vai assinar a CPI, todo mundo que é contra o Bolsonaro vai assinar a CPI. Não sabemos se vai chegar a 171 assinaturas, porque o Bolsonaro está comprando o Centrão com cargos e mais cargos. Inclusive, já se diz que o Bolsonaro vai começar a distribuir ministérios. Então, talvez não tenha assinatura suficiente para uma CPI, mas a esquerda tem que começar a fazer mais barulho, pelo amor de Deus. A gente põe um carro de som, ó, tem o que tem de vídeo aqui de carro de som, e aí vem lá um deputado, faz um discurso no plenário de 2 minutos, fala, fiz aqui meu trabalho, vou para casa. Meu, vamos fazer barulho, vamos fazer uma estratégia da esquerda de redes sociais, quem tem verba aí, para fazer um barulho, para mostrar para a população, os caras estão roubando o dinheiro público, o cara está usando agentes pagos com dinheiro público, no caso agentes da ABIN, para ficar investigando órgãos como a Receita Federal, o COAF, para ver se foi um relatório, porque para salvar o filho do presidente. Isso, olha, aquele conceito de impessoalidade que está na lei foi ferido ali, não foi ferido. O conceito de impessoalidade foi pego, rasgaram, queimaram e depois ainda comeram as cinzas do conceito de impessoalidade, porque ele usa todo o aparato público, todos pagos com dinheiro público. Qual o salário do general Heleno, não como general, mas como chefe do GSI, 35 mil por mês? Qual o salário de cada agente da ABIN que estava envolvido nisso? Qual o salário do Ramagem, o salário mensal deles? Quanto tempo, quanto dinheiro público não foi gasto para tentar salvar a pele de um bandido que é o filho do presidente, para tentar salvar a pele do Queiroz? Porque, veja bem, essa investigação não era para dizer que o Flávio é inocente, não. É para dizer que a investigação começou com base num relatório que foi pego ilegalmente. Então, se aquele primeiro relatório é ilegal, todo o resto da investigação joga no lixo. É isso que o Bolsonaro queria. Quer dizer, ele é inocente? Não, claro que o gabinete do ódio ia falar que é. Mas é isso. Olha só onde está chegando o bolsonarismo. A oposição faz um discurso lá no plenário e fala, tá tudo ok. E o Rodrigo Maia finge que não viu. O Rodrigo Maia parece aquele... vai no WhatsApp, vê aquele emoji do macaquinho, que é assim, e assim, impeachment do Bolsonaro? Não. Apesar que o impeachment do Bolsonaro, todo mundo culpa o Rodrigo Maia, só que tem uma coisa, o impeachment do Bolsonaro não passa. Nunca passou. Quando eu digo nunca passou, eu quero dizer assim, nunca estivemos em uma condição em que o impeachment do Bolsonaro passaria. Isso jamais chegou próximo. A chance mais próxima de a gente chegar numa conjuntura em que o impeachment do Bolsonaro poderia passar foi logo que o Queiroz foi preso. Mas aí o Bolsonaro já mudou, porque eu falo sempre, política vai mudando. O Bolsonaro, a gente está aqui de um lado, mas tem outro lado é o Bolsonaro. O Bolsonaro mudou. Como é que ele mudou? Mandou o Temer lá para passar férias no Líbano,
colocou um dos líderes do Temer, que é o Ricardo Barros, como líder do governo, trocou todos os vice-líderes, deu um pé na bunda da Carla Zambelli, daquele Daniel Silveira, desses imbecis todos levaram um pé na bunda. Se for ali, se tirar uma foto de biquíni ou de sunga, Carla Zambelli, esses deputados do PSL, tá aqui, ó, uma sola bem na bunda deles, levaram um pé na bunda, perderam o carguinho de vice-líder, e o Bolsonaro colocou gente do Michel Temer, gente do Aécio Neves ali, que esse pessoal, eles estão acostumados a ter muito voto. Aí tem aí Arthur Lira, Ciro Nogueira, e o Bolsonaro, ele conseguiu ali pelo menos uma base para se manter. Porque se o Bolsonaro não fizesse isso, aí tudo que a gente falava de impeachment, aí poderia realmente pressionar o Rodrigo Maia por impeachment. Quem pressiona o Rodrigo Maia por impeachment agora Ó, a gente devia pressionar o Rodrigo Maia para ele abrir mais CPIs. Ó, Rodrigo Maia, pede aí pro pessoal do Centrão assinar CPIs, abre CPI, começa a fazer investigação, começa a jogar coisa na mídia contra o Bolsonaro. Isso deveria. Porque se o Rodrigo Maia aceita o impeachment do Bolsonaro hoje, sabe o que acontece? Isso é arquivado. E aí sabe o que acontece? O Bolsonaro sai 100 vezes mais forte. Então quando você vê alguém da esquerda dizendo: o Rodrigo Maia tá sentado no impeachment do Bolsonaro, aceita, Rodrigo Maia. É tiro no pé. É tiro no pé. Infelizmente, a gente tem que olhar a conjuntura. Você não vai para um jogo de futebol que você pode adiar para a semana que vem, se você puder escolher a data, você não vai escolher a data quando o seu time está com 10 a menos. Tá só com um goleiro ou sem goleiro. Você não vai escolher a data quando está todo o seu time desfalcado. Você vai escolher a data quando você tem os melhores jogadores e o outro time não. Ou quando tá todo mundo com o melhor, né? Se você tiver espírito esportivo. Mas política não é esporte. A gente tem que ganhar. Isso é importante. Então, é isso. Estratégia. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Falou!